Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Oi, pessoal. Nós estamos aqui para o nosso 19º culto do Evangelho no Lar. Nós estamos muito felizes. Como nós comentamos na semana passada, hoje nós vamos terminar o capítulo 9, finalmente. Para quem está acompanhando conosco no livro, nós estamos no item A Cólera, que é o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, item 9 do capítulo 9. Como nós sempre comentamos aqui, nós estamos na dinâmica de culto do Evangelho no Lar, nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar toda quinta, e a gente sempre aconselha que aqueles que estão precisando principalmente de alguma ajuda, algum auxílio da espiritualidade no campo da saúde física, que esses deixem um copo, uma jarra de água para ser fluidificada, porque nós cremos do fundo dos nossos corações que nós temos e vamos sempre receber aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então, com muita fé, a gente vai receber esse auxílio. Então, fica aí a dica do copo ou da jarra de água. Antes de nós começarmos aqui com o Geraldinho no item A Cólera, nós vamos fazer uma prece para todos nós aumentarmos aí o nosso foco, para nós nos relaxarmos e sermos capazes de retirar desse texto maravilhoso os melhores ensinamentos para nós aplicarmos na nossa vida prática. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, o príncipe da paz, o santo de Israel, a luz do mundo, nós todos nos reunimos aqui nessa noite e com os nossos corações abertos, com a nossa mente voltada à imagem excelsa do nosso amado Mestre Jesus, nós todos de joelhos dizemos: Deus seja louvado. Como o apóstolo Paulo um dia disse, nós dizemos do fundo dos nossos corações nessa noite: o amor de Deus nos constrange. Nós não temos possibilidades de medir ou de entender esse amor, mas nós nos sentimos amados pelo nosso Pai Celestial. E nós sabemos que o nosso Mestre Jesus é a expressão máxima no planeta Terra desse amor. Nós jamais, Mestre, teríamos palavras para agradecer o teu sacrifício de vir em nosso favor. A nossa esperança, Jesus, desde sempre e para sempre, está pautada no teu nome. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós e nós dizemos, Mestre, do fundo dos nossos corações, que todos os nossos esforços na seara do Espiritismo cristão são unicamente para que nós sejamos capazes de aproximar os nossos corações do teu coração. Nós ansiamos, Jesus, pela tua presença, pelo teu abraço. Nós ansiamos, Mestre, para que nesta noite a tua glória caia sobre as nossas cabeças e para que nós sejamos capazes de registrar no nosso espírito tão cheio de imperfeições, ainda tão duro, o teu Santo Espírito. E em registrando o teu Santo Espírito, Jesus, nos nossos corações, nós sentiremos esse amor que move tudo e que com toda certeza vai mover as nossas vidas. Crendo, Jesus, no teu poder para nos curar, para nos salvar, para nos libertar de nós mesmos, aqui humildemente nós pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que na noite de hoje padecem os sofrimentos mais atrozes. Como nós sempre dizemos, Mestre, nós pedimos pelas mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos. Como me disseram, Jesus, nós pedimos nesta noite
pelas mães que estão ansiosas porque seus filhos estão nas UTIs. Nós pedimos, Mestre, como sempre, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas ansiosos pela água e pelo pão, por todos aqueles, Mestre, que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Que a paz, Mestre, que vem direto do teu coração, caia sobre todos nós nesta noite, como a água que purifica as nossas almas e que sacia definitivamente a nossa sede de amor. Nós queremos, Jesus, sentir esse amor que vem do teu coração em direção a nós. Abençoa, Mestre, o nosso evangelho desta noite, o nosso esforço desta noite. Nós pedimos aqui, Jesus, humildemente, para que a nossa conexão seja abençoada e para que nós sejamos capazes de terminar o estudo hoje. E como sempre, Jesus, agradecemos a tua vinda ao nosso planeta em nosso favor, numa missão extrema de amor e abnegação. E nesse sentido, de joelhos, mais uma vez e para sempre, nós dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Se conosco para sempre, Mestre. Nós te amamos muito. Que assim seja. Sim seja. Bom, gente, então vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que se denomina a cólera. Nós temos duas comunicações espirituais das instruções dos Espíritos, e eu vou falar a primeira delas, depois o João Pedro falará a segunda. A primeira comunicação que Allan Kardec inseriu no item de número 9 foi assinada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux em 1863. E ele escreveu: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que possa vos rebaixar, e a considerar-vos, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, seja na sutileza de espírito, seja quanto à posição social, ou mesmo no tocante às vantagens pessoais, que a menor comparação vos irrita e vos fere. E o que acontece? Entregai-vos à cólera. Então, já nesse primeiro parágrafo, o Espírito comenta a questão que é a origem da cólera. E está muito claro aqui que ele toca no assunto do orgulho. A pessoa que se sente numa posição, seja na posição social, seja na questão de vantagens pessoais ou culturais, seja mesmo na questão de se considerar acima dos outros aqui na face da Terra, seja por questão racial, social, econômica, política, de poder ou de cultura. Essa pessoa se ofende quando ela se sente rebaixada. Então, às vezes, essa demonstração do orgulho vai explodir exatamente como cólera. Às vezes, a pessoa muito culta e pretende ter o conhecimento de tudo, e encontra uma pessoa simples na rua, que não teve grandes universidades para frequentar, mas que dá a ela um ensinamento de educação, de humildade, de esperança, e aquilo ela se fere, ela se sente diminuída, e a maneira pela qual ela lida com essa frustração é a explosão da ira através da cólera. E o espírito protetor continua: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base
o orgulho ferido. Não é acaso orgulho ferido por uma contrariedade que vos faz rejeitar as observações justas, a irrepelir encolerizados os mais sábios conselhos? A impaciência causada pelas contrariedades normalmente fúteis decorre da importância atribuída à personalidade, diante da qual se crê que todos devem curvar-se. Ele prossegue esta análise no segundo parágrafo, nos mostrando que o acesso da ira através da cólera, essa explosão de raiva, ele se assemelha a uma demência passageira. Olha a gravidade do que o Espírito Protetor está nos falando. E por isso mesmo, nenhum de nós quer ser demente. Nenhum de nós quer perder a razão, perder a lucidez. Então vamos nos vigiar mais, especialmente as pessoas mais irritáveis, mais encolarizáveis, porque esses momentos de irritação profunda, essas explosões por pequenas coisas, seja na via pública, no trânsito, no trato com as pessoas, às vezes desconhecidas, ou mesmo em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho, dentro das nossas instituições religiosas, às vezes um desentendimento vai explodir num acesso de demência passageira. A gente até pode não perceber, mas aqueles que estão em torno vão notar que você saiu do prumo, vão notar que você perdeu o equilíbrio, perdeu a justa razão. E vão começar, inclusive, a pensar na sua saúde mental. Porque o espírito, é claro, é um acesso de demência passageira. Mas volta ele a dizer, o que ocorre, o que provoca essa demência passageira, que é a cólera? Ele inclusive diz, nesses momentos nós nos assemelhamos aos brutos. Ou seja, é como se nós retornássemos à nossa condição humana primitiva, mal saídos das cavernas, quando ainda embrutecidos pelas emoções mais grosseiras, tudo nós resolvíamos pela violência e pelo grito, pela lei do mais forte, não é? E aqui ele diz que isto que nos faz perder o sangue frio, a razão, a calma, a reflexão, nada mais é, e todos nós poderemos encontrá-la, que é o orgulho ferido. Novamente, o orgulho é o pai da cólera. Através desse sentimento de superioridade que nós passamos a cultuar dentro dos nossos espíritos em relação aos outros que convivem conosco, a qualquer contrariedade, aquilo que foge ao nosso controle, ou aquilo que é diferente da nossa opinião, ou aquele conhecimento novo que nós ainda não temos, nós reagimos com o acesso de cólera, fruto do orgulho ferido por uma contrariedade. E muitas vezes, através desse momento de irreflexão, talvez estaríamos rejeitando uma instrução espiritual sábia e justa, não é? Talvez uma observação que os amigos espirituais estariam inspirando naqueles que convivem conosco, ou mesmo naqueles elementos com os quais nos esbarramos na via pública, um aviso passageiro, mas certeiro, aquela reflexão que talvez nossos próprios guias espirituais estejam se esforçando para nos dizer, para mudar de rumo, para mudar de caminho,
mas não conseguem acesso à nossa mente, porque ela está fechada no orgulho. Então eles se utilizam de pessoas mais simples, de pessoas que convivem conosco a experiência diária, para nos dar aquele aviso, aquele toque de humanidade. E o que nós fazemos? Nós os repelimos encolerizados. E nessa ação estamos rejeitando talvez sábios conselhos provenientes do mundo espiritual superior. Então, esta impaciência, diz o Espírito, causada por contrariedades momentâneas, nas mais das vezes fúteis, que não tem sentido de ser, decorre unicamente a importância que nós damos à nossa própria persona, aquela coisa que nós construímos ao redor Exato. do nosso ego, do nosso eu, o egoísmo. Porque também o orgulho é filho do egoísmo. Um anda de braços dados com o outro. São, infelizmente, os vícios e os defeitos morais que a maioria de nós, seres humanos imperfeitos, que ainda mourejamos na carne aqui na face terrestre, ainda trazemos, e é justamente esses vícios e esses deméritos, esses impulsos que nós precisamos controlar pelo conhecimento evangélico, pela luz do Cristo, que nos pede calma, paciência e resignação, que nos pede atenção, humildade e respeito para com os outros. Então, essa importância que se dá ao ego, à nossa persona, nós temos que ter muito cuidado com ela, para que ela não nos leve nesse buraco que é a queda moral da ira, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que muitas vezes explode em nós na forma da cólera. E nós nos julgamos superiores aos outros, julgamos que os outros têm que se curvar à nossa vontade, à nossa opinião, ao nosso pensamento, ao nosso desejo. E a vida não é assim. Nós temos que conviver em sociedade, respeitando-nos e amando-nos uns aos outros. Em seguida, no parágrafo seguinte, o Espírito prossegue. Em seu frenesi, o homem encolerizado se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não lhe obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria aversão a si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar nos outros. Quando não for por respeito a si mesmo, deveria se esforçar para vencer um pendor que o faz objeto de piedade alheia. Então, essa questão é muito comum a gente ver. Quando a pessoa se encoleriza, ela chutar porta, quebrar mesa, quebrar cadeiras, né? Às vezes até no impulso de não entrar numa briga física com um parente, com um amigo, né? Que ela refreando esse impulso de violência doméstica, mas ela não conseguindo dominar-se, ela parte para os objetos inanimados e chuta a porta e grita e às vezes maltrata o cão, maltrata o gato, pega uma cadeira, despedaça a cadeira no chão, um copo, joga o copo, espatifa o copo na parede. Então, o Espírito está nos mostrando aqui o outro lado. Se cada um de nós pudesse sair de nós e observar essa cena do lado de fora, o quão ridículo nós mesmos acharíamos que estaríamos sendo, não é? Essa posição de pessoa
praticamente demente, sem controle. Então, essa reflexão é muito justa. Se nós pudéssemos nos ver a sangue frio do lado de fora dessa cena em glória, certamente teríamos piedade de nós mesmos. E é preciso ter piedade de nós mesmos. Por quê? Sendo o nosso pensamento uma força eletromagnética, ela vai desarrazoadamente descarregar em nós uma carga energética negativa, destrutiva no nosso próprio corpo. É por isso que, de ordinário, uma pessoa encolerizada está mais propensa a um ataque do coração, está mais propensa a um derrame cerebral, a um aneurisma, estourar na cabeça, a desencarnação prematura. Vejam bem isso. Recentemente, inclusive, nós recebemos um espírito familiar que me é muito caro ao coração. Claro que ela já está muito bem na vida espiritual, mas quando ela desencarnou, nos anos 60 ainda, eu conversando com Chico Xavier, anos mais tarde, a respeito da desencarnação dela, o Chico me confirmou alguns detalhes que ela depois, através do nosso intermédio mediúnico, veio dar esclarecimentos em nossa reunião mediúnica, que foi justamente pelo fato dela se encolerizar com pequenos dissabores domésticos com uma servidora, por não aceitar um procedimento inadequado da servidora, que era uma jovem que havia sido recebida por ela em casa, com recomendações da mãe e do pai para que ela pudesse ser vigilante. Na mocidade dela em Belo Horizonte, ela provinha do interior, só que a moça, infelizmente, saiu às escusas, sem dar satisfações, e foi chegar a altas horas da manhã, da madrugada, na casa dessa senhora. Então, e ela se encolerizou de tal forma, até com justa razão, mas ela precisava ter se mantido mais em equilíbrio, que acabou tendo um aneurisma cerebral, um acidente vascular cerebral, um AVC, que hoje todos nós conhecemos por esse nome, e daí a 48 horas ela estava desencarnada. E o que ela vai nos contar através da psicofonia? Que ao chegar no mundo espiritual, embora ela se reconhecesse amparada por familiares, amigos espirituais beneméritos, inclusive citando o nome do espírito de Irmã Sheila, de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e do Chico Xavier, que orava por ela, ele ainda estava encarnado, apesar de todo esse apoio, ela se viu com muitas dores na cabeça e teve que ser, entre aspas, internada numa instituição de amparo aos espíritos desencarnados aqui na Terra mesma por 5 anos, até que ela pudesse se reerguer e, a partir de então, ela, no mundo espiritual, assumiu com o espírito de Irmã Sheila o compromisso de trabalhar na proteção das pessoas encolerizadas, para que elas não caíssem no erro que ela própria caiu. Não é? E desde então, ela tem, no início da década de 70, no século XX até hoje, ela tem se esforçado neste amparo. Então fica esta lição, não é? Para a gente ter muito cuidado com isso. O Espírito vai terminar, então, a sua alocução, a sua mensagem, dizendo: se o indivíduo percebesse que a cólera não leva a nada, que lhe altera a saúde, olha o que eu acabei de dizer, não é? Compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Aí já ilustra bem o caso que eu contei. No caso, essa senhora foi a vítima dela mesma. Ela estava coberta de razão,
de ralhar, de chamar a atenção da servidora que havia rompido um compromisso de lealdade e vigilância e também de disciplina com a qual ela havia se comprometido com a mãe e o pai no interior e com esta senhora de nossa família. Mas, no entanto, a cólera ensombrou-lhe a razão, ensombrou-lhe o bom senso, a própria autopiedade, né? Fazendo com que o aneurisma estourasse e ela viesse a desencarnar. Então, o Espírito está perfeitamente com a razão ao dizer que nós seremos vítimas, a primeira vítima de nós mesmos, quando nos encolerizamos. Mas, prossegue ele, ainda há outra consideração que o deveria deter. É o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Olha só, no caso dessa senhora, deixou 3 filhos, netos, não é? Família grande, desencarnou muito jovem, com 57 anos de idade. Então, vejam bem, a gente tem que pensar também naqueles mais próximos que nós, não é? E quando temos um acesso de cólera, quanto mal nós fazemos aos corações queridos, aos corações amados que estão convivendo conosco. Então, só esta consideração já é motivo para refrearmos qualquer impulso da ira em nossos caminhos. E terminando, ele diz: se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer os seres que mais ama? Pergunta o Espírito. Então nós temos que ter coração, sentimento, misericórdia, paciência, calma, principalmente calma, diante dos problemas, porque de ordinário, em algumas horas nós conseguimos resolvê-los todos. Não é? E aquilo que não está ao nosso alcance, nós nos resignamos e entregamos à bênção de Deus. E que mágoa mortal, prossegue o Espírito protetor, não sentiria ele se, num impulso, cometesse um ato do qual se arrependeria por toda a vida. E é o caso, né? Quantos assassínios surgem dos momentos de cólera? Quantos suicídios também são decorrentes de um momento da explosão da ira? Então, as consequências de um erro que pode durar 1 minuto, um desequilíbrio com o qual possamos alterar a nossa vida em apenas 1 minuto de reflexão e de cólera, mas as consequências desse minuto poderão durar décadas, se não centenas de anos, para serem corrigidos. E terminando, o Espírito protetor escreve: enfim, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça o bem, podendo levar à prática do mal. Isto deve bastar para que haja esforços em dominá-la. O espírita, além disso, é solicitado por um outro motivo. A cólera é contrária à lei de caridade e à humildade cristãs. Então fica aí o veredito dos espíritos superiores a Allan Kardec, consignado no Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 do capítulo 9, sobre a cólera. E nós espíritas temos mais uma obrigação para combatê-la em nós, porque ela é contrária à lei de caridade que todos devemos seguir e é contrária também à humildade cristã. Que Jesus, então, nos ampare e abençoe. Bom, pessoal, antes de entrar aqui na segunda comunicação do espírito Hahnemann, que foi dada em Paris em 1863, eu queria fazer um comentário sobre esse exemplo que o Geraldinho trouxe, que é muito elucidativo, porque nesse caso nós percebemos
que não houve, justamente da parte dessa moça que estava chegando muito tarde em casa, essa obediência à hierarquia, né? Esse curvar-se à autoridade, né, dessa senhora. E aí foi justamente o que o Espírito trouxe para a gente na parte mais teórica da lição. O orgulho ferido, ele acaba sendo extravasado e acaba se manifestando em cólera, e no final das contas, a pessoa mais prejudicada é aquela que deixa esse sentimento fluir pelo seu corpo. Mas continuando aqui no item 10 agora, com o espírito Hahnemann. Lembrando aqui, João, que ele é o fundador da homeopatia no mundo. Olha aí, gente, uma informação interessante. Eu não sabia. E ele está, inclusive, enterrado no cemitério Père Lachaise, Ele em também está lá. Paris, próximo do túmulo de Allan Kardec. Que legal. Olha aí, gente, que legal. Então, continuando a mensagem, né, desse espírito agora, né, um benfeitor, e agora a gente sabe mais uma coisa sobre ele, ele começa assim: segundo a ideia muito falsa de que não se pode modificar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Aqui, pessoal, a gente já tem um motivo de reflexão muito grande, porque Kardec, e a gente tem também esse estudo nas obras de André Luiz, esses benfeitores espirituais, eles deixam muito claro para todos nós que o corpo ele está em função do espírito e não o contrário. A gente jamais pode admitir essa noção inversa de que o espírito seria daquela forma em função do corpo que ele recebeu. E a gente, quando conversa, ou quando a gente trata com pessoas que estão mais dedicadas e inclinadas à revolta, elas tendem a colocar os problemas morais no corpo. É muito comum, e a gente não está fazendo uma crítica aqui, nem tendo um olhar com falta de caridade, mas é muito comum que algumas pessoas que passam por algumas doenças, elas digam que eu estou agora na preguiça, na revolta, na negligência, no desânimo por causa do meu corpo doente. E isso não é verdade. Aquele corpo ficou doente em virtude de um espírito doente. E Kardec conversa sobre isso com a gente em toda a codificação, porque essa é uma questão que ao longo da humanidade foi debatida e o materialismo coloca para a gente no inverso do que a espiritualidade traz, que a pessoa ela está naquela situação moral e espiritual em virtude do corpo. Então essa é uma lição que a pessoa, né, que se deixa, né, que se dedica, que se deixa tomar pela cólera, aparece aí no centro dessa lição, porque a cólera, como nós falamos, ela é um atributo do orgulho. Então, como a pessoa se compraz no orgulho e no exercício da cólera, porque muitas vezes, gente, a pessoa na cólera, ela tá ali tendo uma estação, tendo um prazer em subjugar o outro, em tratar o outro no grito, em tentando fazer o outro se curvar. Então ela se enche de cólera para tentar dar lugar a um orgulho muito grande. E aí esse discurso, essa desculpa de eu sou assim por causa do meu temperamento, eu nasci assim, é uma grande balela e a gente jamais pode comprar esse tipo de coisa. E aí a gente até deixa, né, essa dica e a gente reforça esse estudo para todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui conosco e passam por esse tipo de discussão com pessoas da família ou pessoas queridas que sempre colocam uma desculpa em alguma questão física, em alguma questão do corpo. A gente sabe e deixa claro que não é assim que acontece. Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. Não, tá tudo ótimo. O espírito continua. Em vez de se julgar culpado, atribui a falta à sua natureza, acusando assim a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Aí, mais uma vez, o orgulho aparece relacionado à cólera. O homem orgulhoso, em não sendo capaz de admitir as suas faltas, porque o orgulho ele precisa estar ancorado na perfeição material. E aí a gente sempre lembra, né, que o orgulho ele é imaterial, mas ele é um atributo absoluto da matéria. Se nós cavarmos e formos a fundo, sempre o orgulho ele tem suas bases na matéria.
no dinheiro, na aparência, no poder, como a gente falou, né, o Geraldinho até trouxe essa questão do ciclo da violência, né, da pessoa que não podendo descontar no chefe, desconta na esposa, desconta no cachorro. O Geraldinho até trouxe, às vezes, Filhos. como você colocou, né, nos objetos, em não podendo descontar em ninguém, porque não tem esse poder, desconta nos objetos, mas o que a gente sempre percebe é que a cólera, em sendo uma manifestação do orgulho, ela precisa, em algum termo, criar essa hierarquia para que aquele que vai extravasar a cólera se coloque acima, nem que seja acima de um copo que ele pode quebrar. Então, o orgulho, em sendo um atributo absolutamente ancorado na matéria, ele vai sempre se revoltar contra Deus e jogar as suas faltas para Deus, porque esse homem que se considera perfeito, ele não pode admitir as suas faltas. Então é muito mais fácil culpar o corpo doente, ou culpar o corpo, né, porque nasceu assim e o temperamento é esse, ou em última instância, culpar a Deus, porque Deus o fez dessa forma. O Espírito continua. Sem dúvida, há temperamentos que se prestam mais do que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos exercícios físicos. Mas não acrediteis que seja essa a causa fundamental da cólera, e sim que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, que foi o que a gente disse. Enquanto um espírito violento num corpo débil não seria mais dócil. E a gente até sempre comenta, né, porque a gente gosta muito de cachorro, como o Pinscher, ele é o menor de todos, ele é tão magrinho, mas ele expressa sempre muita cólera. Né? E muitas vezes cães que são gigantescos, né, são muito doces. Assim é com o ser humano, quando a gente está falando dessa escala, né, espiritual de evolução. A pessoa pode ter muito músculo, ser, né, aquele camarada de 3 metros de altura, de 2 metros de altura, e ainda assim ser uma pessoa muito doce, dedicada à afabilidade, àquela candura, aquele carinho com as pessoas. Enquanto outras, né, pode ser aquele mais mirradinho, mais baixinho, Magrinho. mais magrinho e ter muita raiva. E também a gente não pode deixar. A gente não pode julgar as pessoas por nenhum aspecto de aparência ou mesmo por aspectos de comportamento, porque muitas vezes, onde a gente não espera, a gente encontra muita cólera e muito orgulho. A gente já comentou isso aqui. As pessoas tendem a aliar a humildade de coração para parecer muito humilde, mas não se enganem. Há muitos lobos em pele de cordeiro e às vezes essa pessoa que faz tudo para parecer muito humilde, ela é muito orgulhosa.